Bíblia Thompson, segunda edição, Almeida edição contemporânea. Evangelho de Lucas, capítulo 4. A tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde, por 40 dias, foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma e, ao fim deles, teve fome. Disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Jesus lhe respondeu: Está escrito: Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O diabo levou-o a um alto monte e mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: Eu te darei toda a autoridade e a glória destes reinos, pois a mim foram entregues e posso dá-los a quem eu quiser. Se me adorares, tudo será teu. Jesus lhe respondeu: Está escrito: Adorarás ao Senhor o teu Deus, e só a ele prestará culto. O diabo levou-o a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui abaixo, pois está escrito: Darás ordem aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem e que te segurem nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Dito está, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Tendo o diabo acabado toda a tentação, o deixou até o momento oportuno. Jesus é expulso de Nazaré. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para Galiléia, e a sua fama correu por toda aquela região. Ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era elogiado. Chegou a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam direcionados para ele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura que acabastes de ouvir. Todos falavam bem dele, se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? Ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua terra tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Continuou ele: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de modo que em toda a terra houve grande fome. A nenhuma delas, porém, foi enviado Elias, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ao ouvirem essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava construída, para de lá o jogarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se e desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. Admiravam-se de seu ensino, porque falava com autoridade. A cura de um endemoniado. Estava na sinagoga um homem possesso de demônio, um espírito imundo, o qual exclamou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para destruir-nos? Eu sei quem és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu: Cala-te e sai dele.
e o demônio jogou-o no chão, no meio do povo, e saiu dele sem lhe fazer mal. Veio espanto sobre todos, e diziam entre si: Que palavra é esta? Até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? A cura da sogra de Pedro. E a sua fama se espalhava por toda a redondeza. Saindo Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com muita febre, e pediram a Jesus que fizesse alguma coisa em favor dela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. Imediatamente ela se levantou e os servia. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de enfermidades, e impondo as mãos sobre cada um deles, ele os curava. Também de muitos saíam demônios, gritando: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao amanhecer, saiu e foi para um lugar deserto. A multidão o procurava e, vindo a ele, insistia para que não a deixasse. Ele, porém, lhes disse: Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galiléia.